Oi para todo mundo, quem eu ainda não falei oi, né? E agradecer ao Fernando o convite para eu estar de volta aqui na reunião da medicina fetal. E nós vamos falar então um pouco sobre avaliação cardíaca fetal, que resume-se mais a gente falar sobre o eco, né? Se a aula vocês falam que às vezes eu vou empolgando e vou colocando coisa demais. Então, só para relembrar aqui alguns pontos da circulação fetal que a gente já sabe, né? A circulação fetal, ela nunca pode ser avaliada estaticamente, né? Porque o coração fetal, ele é um órgão que está em mudança progressiva na sua forma, no seu tamanho, na sua função, né? E o coração intraútero, ele é diferente anatômica e funcionalmente do extraútero, porque ele está adaptado a uma circulação. Né? A circulação fetal é uma circulação que tem características próprias. Por exemplo, ela está exposta, é uma circulação, um organismo que está exposto a um crescimento rápido, né, com uma quantidade alta de fluxo sanguíneo, e com uma PDO2 baixa, né? A PDO2 intraútero é metade a um terço da PO2, né? Além tem uma mistura, né, do sangue bem oxigenado com o sangue mal oxigenado aqui no direito, né? Então isso tudo faz com que ela tenha características peculiares. O pulmão, ele tem uma alta resistência ao fluxo, só 7% do débito cardíaco chega no pulmão, né? Os ventrículos trabalham em paralelo. Então, o débito cardíaco do ventrículo direito é diferente do esquerdo, sendo que o direito, ele contribui com cerca de 2/3 para o débito cardíaco, e o esquerdo com cerca de 1, né? Então, a circulação já tem aqueles shunts que a gente conhece, que é exatamente para permitir a adaptação a essa circulação. Então, a gente tem o ducto venoso, entre a veia umbilical e a inferior, o forame oval entre o átrio direito e o átrio esquerdo, e o ducto arterioso, o canal arterial, entre a pulmonar e a aorta. É isso? Então, o coração fetal, ele pode ser atingido de maneiras, né? A primeira são as malformações congênitas, né? Que é que a gente lida mais, a gente procura mais, né? Mas ele pode ser afetado também por uma necessidade de adaptação do feto frente a algum agravo que venha a ter dentro do útero. Então, pode ser uma hipóxia muito grave, né, com um ciúme grave, uma anemia, né? Ou ele pode ser afetado também por uma perda dessa adaptação fetal, ou porque ele não conseguiu adaptar, ou porque chegou a um ponto que ele vai perder mesmo essa adaptação, né? Então, o diagnóstico das alterações cardíacas, né, a gente sabe tudo com a anamnese, né? Então, a gente já começa ali mais direcionando para as cardiopatias congênitas, identificar alguns fatores, né? Então, fetos com pai, mãe, irmão com cardiopatia congênita tem mais risco, tem doenças maternas que tem mais risco de acometer o coração fetal, uso de medicamentos e etc. O próprio ultrassom, né, ele nos permite fazer um rastreamento das malformações cardíacas, né? Tanto o ultrassom de primeiro trimestre quanto o trimestre. Então, o primeiro trimestre, a gente sabe que dos fetos com TN alterada, né, acima do percentil 95, 6% vão ter uma cardiopatia, né? Assim como a regurgitação tricúspide, indicativo de uma possibilidade de cardiopatia, e o ducto venoso alterado também, com a onda A negativa ou ausente, ela está associada a um risco 3 vezes maior de cardiopatia. No segundo trimestre, o ultrassom morfológico ali, eles podem também nos alertar pela presença de cardiopatia, pela própria da alteração da anatomia, né? Por diagnóstico de alterações extracardíacas, às vezes são acompanhadas de lesões cardíacas, por exemplo, a onfalocele, é muito comum a associação da onfalocele com alteração cardíaca, né? Hidropsia fetal não imunitária e o volume de líquido amniótico. Mas, sem dúvida nenhuma, o que nos permite um estudo completo do coração fetal é o ecocardiograma, né? Então, antes de falar do eco em si, eu trouxe aqui alguns fatores que eu acho, assim, que às vezes geram alguma confusão. Mesmo assim, às vezes alguns alunos entram lá na sala, ou mesmo alguns residentes, e ficam perguntando, né, mas qual que quais são as indicações,
como é que vai fazer, como é que vai acompanhar esse feto. Então, eu tentei resumir isso também. Então, as indicações, nós temos basicamente fatores maternos, fetais e familiares, né? Então, relembrando as indicações maternas, as doenças maternas, diabetes, tanto o diabetes pré-gestacional como também o diabetes gestacional. Já tem alguns estudos mostrando o seguinte: lógico, todo mundo sabe que o diabetes mal controlado, principalmente, né, ele associa a um número elevado de cardiopatia, né? Cardiopatia congênita, malformação, cardiopatia estrutural, né? E também ele pode associar futuramente a uma alteração funcional, que é a cardiomiopatia hipertrófica. O diabetes gestacional, ele associa muito pouco, ou quase nada, a cardiopatia estrutural, mas ele está associado à miocardiopatia hipertrófica, principalmente se essa mãe mantiver em estado de anemia. Então, a gente tem que pedir o eco também nas pacientes com diabetes gestacional por isso, né? O lúpus, principalmente nas pacientes com anti-RO e anti-LA, rubéola materna, hoje em dia a gente quase não tem muita rubéola mais, graças a Deus, né, por causa da vacina. Mas infecções maternas que cursam com miocardite, por exemplo, parvovírus, né, o citomegalovírus, né, de difícil controle, e obesidade, principalmente aquele índice de massa corporal acima de 40, né. Medicamentos, né, todos esses medicamentos aqui, eles podem associar a malformação cardíaca, né. Antigamente usava-se muito os inibidores da ECA para controle da pressão arterial, né, nas pacientes hipertensas que não estavam grávidas, e a gente via muitas vezes uma alteração cardíaca por conta disso, né. A gestação por reprodução assistida, né, também aumenta, porque o que os estudos é que os fetos que são resultado de uma FIV, né, tem um risco maior de cardiopatia congênita. Apesar de ser bastante heterogêneo esse grupo, assim, não tem uma cardiopatia que é mais e tudo, mas comparado com os fetos que não foram concebidos por FIV, né, os de FIV têm um risco maior, então eles têm que ser avaliados. Os fatores fetais, né, a hidropsia fetal, a suspeita de anomalia cardíaca durante a avaliação ultrassonográfica, disse, as alterações extracardíacas também durante a avaliação ultrassonográfica, os ultrassons de primeiro trimestre alterados, tanto a translucência nucal, quanto o ducto venoso, quanto a tricúspide, né? A arritmia e bradiarritmia, cariótipo alterado, a gestação gemelar, anomalia de cordão, placenta, anomalias venosas, né? Essas anomalias venosas, principalmente teratoma sacococcígeo, esses de hiperfluxo, né, que podem levar a uma sobrecarga cardíaca. E também o crescimento uterino restrito. Os fatores familiares estão, como eu disse, pai, mãe ou irmão, né, história familiar, e parentes de primeiro ou segundo grau que tenham herança mendeliana, tem alguma alteração que seja uma herança mendeliana associada à cardiopatia, né? E junto a isso, então, aquelas mães que não têm fator de risco para cardiopatia, mas que têm essas alterações cardiais durante o ultrassom, e também aquelas no qual a gente não conseguiu fazer uma avaliação cardíaca adequada durante o exame ultrassonográfico. Agora, isso aqui é importante. Todos os consensos e a maioria das unidades, né, elas são unânimes em dizer que não é indicação, dois fatores basicamente não são indicações para ecocardiografia. A artéria umbilical única isolada, sem outro fator de risco, e o foco glicogênico, o Wolf-Ball, também isolado, sem nenhuma alteração, tá? Então, assim, muitas vezes eu falo isso, eu falei isso vezes, mas sempre aparece. E o que é colocado, e que eu concordo com esses protocolos, essas diretrizes, né, é que isso acaba gerando um estresse muito grande na família, né, sobrecarrega o serviço, né, e a gente não vai ter um benefício muito grande, né. O único benefício que eu vejo nesses casos é falar com a mãe que não tem problema, porque ela chega realmente, né, acho que tem um problema grave no coração, e às vezes até vai levar isso, se ela não ficar bem esclarecida, lá para trás vai falar quando for adulta, quando minha mãe estava me esperando, eu tive um problema cardíaco,
útero, e aí a gente piorou a situação ainda, que não era nada e acaba sendo como se fosse uma coisa que aconteceu e se resolveu, né? E a gestante sem fatores de risco é outro problema também, até uma discussão, eu acho, né? Porque a gente sabe que a maioria das cardiopatias estruturais, congênitas estruturais, elas acontecem naquelas gestantes sem fatores de risco. Então, até pouco tempo, um estudo falando que que o eco devia ser um exame em todo o pré-natal, né? Como o VDRL, como o hemograma, né? Então, a própria diretriz brasileira de cardiologia, que foi de 2019, eles são bem claros em dizer que isso não é viável, sabe? Eu concordo, porque num país como o nosso, né, do tamanho do nosso, com uma diferença de acesso à saúde, né? Então, se a gente for colocar isso como tendo que fazer, eu acredito que as pacientes de consultório vão conseguir fazer, mas as pacientes de serviço público realmente não vão ter acesso, né? Não vai ser paciente de toda a cidade que vai ter acesso, nem de todo estado, talvez, do Brasil, não sei, né? Então, o que a diretriz mesmo sugere é que os esforços e a questão financeira que ia ser dispendiado para colocar o eco para todo mundo, seria muito melhor se direcionasse isso para o treinamento dos ultrassonografistas que fizesse o rastreamento, então, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, um rastreamento, e só os fetos com cardiopatia realmente fossem encaminhados. Mas isso ainda é uma questão de discussão, né? Outra dúvida, né, que eu vejo com frequência, a idade gestacional para a realização do exame. Então, com 14 semanas, a gente vai fazer a avaliação do fetal, uma avaliação estrutural boa, né? Vários serviços fora. No São Paulo, eu sei que faz, né? E não sei se outro estado faz, ou se mesmo aqui em Belo Horizonte faz, né? Daqui nos outros países faz com muita frequência. E a transabdominal a partir de 18 semanas. Aqui no hospital a gente só faz a transabdominal, né? Então, a melhor idade para a transabdominal é entre 18 e 24 semanas. Entre 24 e 28, ainda dá. As 28 já tem uma dificuldade muito grande por causa de ossificação de coluna. Eu considero a melhor época, para mim, fazer entre 22 e 24 semanas. Eu acho que essa é a melhor época que tem. Ideal, a ossificação ainda não é tão grande, né? Então, esse ainda, para mim, é a melhor época. Agora, a gente tem algumas indicações que tem que ser feita em épocas diferentes. Então, a miocardiopatia hipertrófica, como eu disse, né, que acomete aí mais ou menos 39% das pacientes diabéticas, né, ela é uma doença evolutiva. E ela só começa a dar sinal, que o primeiro sinal, né, foi até um trabalho da doutora Nelise aí mesmo, o espessamento do septo interventricular, né? Então, ela só começa a dar esse sinal após 26 semanas. Então, não adianta fazer antes. Para diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, não, tá? Então, o que é sugerido é que as pacientes elas façam duas avaliações. Uma entre 18 e 24 semanas, fazer avaliação estrutural, e a outra após 26 semanas para o diagnóstico da cardiopatia hipertrófica. E essa aqui, de cardiopatia, principalmente nas pacientes que mantêm um diabetes de mau controle, tá? As pacientes com lúpus, principalmente os anti-RO e anti-LA positivo, né? O sistema de condução do feto, ele é formado entre 18 e 24 semanas. Esse período é exatamente o período em que aumenta a passagem do anticorpo da mãe para o feto. Então, onde a gente vai ter a maior passagem do anti-RO e do anti-LA ao sistema de condução, né? Então, a recomendação, o consenso hoje das principais sociedades, né, a ISOG, que é uma que eu gosto muito de acompanhar, é que as mães lúpicas, principalmente as anti-RO e anti-LA positivo, elas façam um ultrassom entre 16 e 26 semanas semanal. Aqui no caso, 16, por exemplo, exatamente você ir acompanhando a frequência cardíaca, tem alguns intervalos que a gente mede para ver se vai ter uma tendência a desenvolver ou não, né?
Se nesse período ele for normal, então ele deve ser feito mensal até o final da gestação. Isso é uma recomendação das principais sociedades. Não é o que a gente não foi implantado como um protocolo lá no hospital, mas é a recomendação, tá? E a avaliação funcional, ela deve ser feita entre 28 e 2 semanas, tá? E uma coisa que às vezes me perguntam muito você fez aí o diagnóstico de um comprometimento, não vai repetir, quanto que vai repetir, não faz mais, né? Na realidade, isso vai depender muito do tipo, né, da gravidade do que você está lidando, né, da lesão, e se isso traz alguma repercussão sobre o feto, né? Então, na realidade, a ação do ecocardiograma tem algumas cardiopatias, ela tem que ser criada porque algumas cardiopatias são evolutivas, né? Então, elas talvez não manifestem logo no primeiro avaliação. O certo é que o feto que fez um eco, que teve uma alteração no eco, se for uma alteração simples, por exemplo, um CV, ele tem que repetir essa avaliação 1 semana antes do parto. Então, todo feto com alteração cardíaca, ele deve repetir essa avaliação pelo menos 1 semana parto. Aí vai depender do tipo, da gravidade, da repercussão e etc. Né? E a avaliação pós-parto, ele deve ser feito também. Pode ser alteração mais simples, um CV, né? Que provavelmente até vai fechar. Mas você tem que fazer essa avaliação. E também fazer a avaliação funcional. Tá? Outra coisa que eu quis adiantar aqui, eu acho assim que nem faz muito, não é nem muito do contexto da aula. Eu coloquei aqui, que é uma dúvida que eu vejo frequente, inclusive nas mães, né? As mães têm muito essa coisa de que se tem um problema cardíaco, então tem que nascer antes, né? Ou não pode nascer de parto normal, né? E é uma alteração equivocada, né? Porque, na realidade, a maioria das cardiopatias congênitas deve até evoluir, né, até o termo, você deve levar até o termo, porque melhor condição do feto se ele precisar de uma cirurgia, com a maioria, né, e a maioria também pode nascer por parto normal. Então, quais são as indicações para a realização do parto, antecipação do parto, né, de hidroxia fetal ou de sinais de insuficiência cardíaca, né, fetos que não apresentam resposta, no caso de você fazer um tratamento intraútero, principalmente arritmias, né, ou que representam a recorrência dessa arritmia. Então, ele tratou, respondeu, principalmente as taquiarritmias, mas ficou recorrendo. Então, no caso, é melhor antecipar, chamar o tratamento extraútero, tá? E para cesariana, né? Então, são os fetos com bloqueio atrioventricular total, com arritmias ou hidropsias que não foram intraútero, ou então com hidropsia e sem sinais de insuficiência cardíaca, ou então, lógico, por indicação obstétrica, né, ou materna. Então, a gente falando agora um pouquinho do eco, né, a gente começa todo o eco determinando a estática do feto, né, para saber a situação, a apresentação do feto, para você saber até para onde você vai virar a sonda, né. E a gente considera um eco completo, você tem que avaliar o direita para a esquerda e de uma extremidade para a outra, né? Para você fazer isso, o movimento no transdutor, ele é muito pequeno, ele é quase que sutil, né? Se você fizer um movimento muito brusco ou muito rápido, você passou do corte, é rápido, né? Principalmente considerando que mexe, né? Então, a gente tem que ser muito esperto, né? Eu falo muito com as meninas lá, o eco sequência, mas se o feto mostrou, você vê e registra, porque você não sabe se ele vai te dar uma segunda chance, né? As dificuldades, todo mundo sabe, né? O aparelho, né? É fundamental, né? Aquele aparelho lá em cima da maternidade, por exemplo, não tem a menor condição de você fazer um eco. Daqui de baixo do VGNI é excelente, né? Mas o lá de cima, sem chance. A idade gestacional, como eu já disse, o índice de massa corporal talvez lá no hospital seja um dos grandes problemas nossos, às vezes a gente não consegue, né? Você pode pedir para o paciente para virar de lado, pode pedir para esperar lá fora, para voltar no outro dia, a gente realmente não consegue avaliar.
tanto o óleo quanto o polidramo e a posição e a movimentação fetal. O polidramo, por exemplo, o feto que movimenta muito, né, ele é muito difícil de você fazer. E a coluna anterior, o feto com coluna anterior é praticamente impossível, né? Então, nós temos no eco, a avaliação funcional e a hemodinâmica. Vou falar rapidinho, então, da estrutural. A estrutural, então, nós vamos avaliar anatomicamente o coração, né? Então, nós vamos procurar as cardiopatias congênitas. Vamos falar um pouquinho de cardiopatia congênita. A incidência é de 12 para cada 1.000 nascidos vivos, então está presente entre 2,5% das gestações, mais ou menos. E elas são responsáveis, cardiopatias congênitas, por 40% das mortes por anomalias congênitas, né? Sendo que 50% delas vão para a cirurgia ou então vão evoluir um desfecho fatal, né? Então, elas podem ser estruturais, como eu disse, aquelas que têm alteração anatômica, e funcionais, aquelas que não têm alteração anatômica, mas por algum agravo, por algum insulto intraútero, ela vai ter uma alteração ou do miocárdio, do ritmo, ou do débito cardíaco, alguma alteração funcional, né? As ativas são aquelas que levam uma repercussão intraútero, então o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca, uma hidropsia, por exemplo, né? Então que deve ser feita alguma coisa, e as passivas são aquelas que não trazem repercussão para o feto, então pode aguardar o nascimento para ter a resolução, né? E isoladas ou associadas aqui a outras cardiopatias, quanto a anomalias extracardíacas. Então, aqui, como eu falei, muitas das cardiopatias, elas não vão trazer grandes repercussões intraútero, até a maioria, né? Exceção são arritmias tipo bloqueio, né? Bloqueio atrioventricular total e, por exemplo, um flutter, que vai levar a insuficiência cardíaca com certeza, né? E das estruturais, anomalia né? Mas essas anomalias que não trazem alterações intraútero, elas vão fazer logo após o nascimento. Por exemplo, a hipoplasia de ventrículo esquerdo pode levar a uma hipoperfusão, acidose, exposição de grandes vasos, né? Uma atresia pulmonar pode levar a cianose, né? Então, a gente tem que ficar atento a nisso até para programar a assistência desse feto. E à medida que os fetos cardiopatas têm sobrevivido mais, né, por melhora na assistência, tem se feito muito aumento do desenvolvimento neurológico dos fetos. E o que tem visto é que o cérebro do feto, ele é exposto a uma hemodinâmica alterada e uma hipóxia. Então, ele tem alterações, principalmente na substância branca. Então, o cérebro do feto cardiopata, ele é menor e mais imaturo comparado com o feto normal, com o feto que não tem cardiopatia, né, vamos dizer assim. E isso, ele provavelmente pode ter um comprometimento do seu desenvolvimento neurológico ou... Tá? Uma curiosidade, isso aqui foi a Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde, publicou em fevereiro desse ano, não sei se vocês viram, um boletim sobre as anomalias cardíacas. Um boletim epidemiológico, as anomalias congênitas no período de 2010 a 2019. E olha bem, as anomalias cardíacas são essas em cinza, elas são a segunda mais frequente. Elas só perdem para as anomalias de membro. Nesse período, entre 2010 e 2019, as anomalias cardíacas foram as que mais aumentaram o maior número, mais aumentaram em número de ocorrência. Então, assim, também eu acho que estão sendo feitos mais, né? Eu acho que também seja isso, né? Então, as duas que apresentaram um aumento considerável foram as cardiopatias congênitas e a microcefalia, que foi naquele período da epidemia da Zika, né? Então, foram nesse 24.498, né? A prevalência maior foi no sul e sudeste, né? Mas eu acho que é mais diagnóstico, as pessoas nessas duas regiões têm mais acesso, né, ao serviço de saúde, ao diagnóstico, eu acho que isso conta também, né? O estado de menor prevalência foi Roraima, o estado de maior prevalência foi São Paulo. Lógico, o São Paulo, o acesso, a chance de diagnosticar é bem maior, né? A prevalência mundial, ela gira em torno de 91 a 94 por 10 mil nascidos. Esse trabalho de 2015, mais antigo, né? Ele vai mostrar quais são as cardiopatias mais diagnosticadas, né? Então, a mais diagnosticada, sem dúvida, é a CIV, mesmo porque ela é mais fácil, né? E depois
a menos diagnosticada é a estenose aórtica. Isso é no Brasil. E o interessante é que isso mais ou menos bate com dos Estados Unidos e da Europa também, tá? Bom, então quando a gente vai fazer um eco, a primeira coisa que a gente tem que ter é isso aqui na cabeça. Então, se fosse o tórax, né? Aí você vai pegar uma linha imaginária entre e a coluna e outra linha imaginária aqui de um lado ao outro, né? Do lado esquerdo ao direito. Então, o coração, a grande parte dele, mais ou menos, vão ocupar o hemisfério esquerdo do tórax, né? Lógico. E se você traçar uma linha no meio do coração, ele vai formar um ângulo de 45 graus com essa linha imaginária aqui também do externo, né? E aí, um jeito fácil de a gente identificar as câmeras sem precisar pensando muito na estática do feto. A gente tem a coluna, na frente da coluna, a aorta. A câmara mais posterior, que está mais próximo da aorta, é o átrio esquerdo. E a anterior, que está mais perto da costela aqui, né, é o ventrículo direito, tá? Outra coisa, o ventrículo direito, ele tem a banda moderadora. Então, sempre que tiver a banda moderadora, aquele é o ventrículo direito, né? E a válvula do forame oval, ela abre sempre para o átrio esquerdo. Então, dado que a válvula do forame e aquele é o átrio esquerdo. Ele pode estar até na direita, é uma inversão de átrio, mas ele vai para o átrio esquerdo, tá? Então, eu disse isso porque o coração ele pode sofrer alterações de posição e de eixo, que é a primeira coisa que avalia, né? Então, o posição, ele tá, o normal é a esquerda, o mais frequente, mas ele pode estar no meio do coração ou à direita, né? É o que a gente chama de levoposição, mesoposição e destroposição. Agora, o eixo, né? Ele vai estar, o eixo, para facilitar o entendimento, é o lado ao vai apontar a ponta do coração, o ápice do coração, né? Então, ele vai apontar para a esquerda, então é levo, mas ele pode apontar para a direita, que é a destrocardia, ou para o meio, que é a mesocardia. Então, as alterações, então aqui é isso que eu falei, mostrado aqui né, na posição de um eco mesmo, né? Então, a posição do coração, a linha que a gente traça, passar uma linha aqui no meio, mais ou menos 45 graus aqui, a coluna, a aorta, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, né? Então, aqui é a banda moderadora, então aqui é átrio direito e ventrículo direito. Aí fica e ventrículo esquerdo. Então, as alterações de posição, elas são relacionadas a alterações externas ao coração. Então, é um derrame pulmonar, uma hérnia diafragmática, uma malformação adenomatosa. Isso é que vai deslocar o coração do lugar dele, né? Então, aqui seria um coração e aqui um coração deslocado para a direita. Você vê que a ponta dele continua apontando para a esquerda, né? E está em levocardia, né? Mas ele está para a direita. O coração em si está para a direita, por causa desse derrame aqui, né? Aqui já é o contrário, né? O coração também está para a direita, mas a ponta dele está para a direita. Esse aqui é o do feto, que a gente determina quando a gente pensa, né? Então, isso aqui já é uma destrocardia. Aqui a ponta está no meio, então isso é uma mesocardia. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, a destrocardia e a mesocardia, e aqui a diferença para levocardia. Então, para avaliação completa do coração pelo eco, foi determinado, inclusive pela diretriz brasileira, né, e antes já tinha sido determinado pela Associação Americana também, né, e a gente tem que fazer 6 cortes transversais e 5 cortes longitudinais, tá? Um pouquinho de cada um deles, o que a gente vê e como que a gente vê. Então, o primeiro corte é esse corte do abdômen, como se a gente fosse fazer uma conferência abdominal, né? Então, a gente tem a coluna, na frente da coluna, mais para a esquerda, a aorta, aqui o estômago, à esquerda, né? E na frente da aorta, mais para a direita, a cava. Então, isso aí é o normal, né? O que a gente vai avaliar aqui? O estômago, a aorta e a veia cava. E o que a gente pode ver de alterado? A posição do estômago e do fígado alterado, o baço múltiplo ou ausente, né? A posição da aorta e da cava, a ausência da veia cava, como a gente vai ver.
Então, nesse corte, o que a gente vai avaliar, em outras palavras, é o situs, né? O situs, ele é o padrão de disposição dos órgãos em relação à linha média, né? Então, ele pode ser, né, os solícitos, como quiser, vale qualquer um dos dois, né? Que é o comum, né, o normal, os situs inversos e o ambíguos, né? Então, esse aqui é o sólidos, né? Como eu disse, o estômago, né? Na frente da coluna à esquerda, a aorta, né? E na frente da aorta à direita, a cava, né? Aí, o que acontece? Nos sitos inversos, vai ser tudo trocado. Inclusive, os órgãos pares, né? Que a gente tem dois, eles vão estar trocados também, né? Então, por exemplo, um pulmão direito vai estar na esquerda, e o pulmão esquerdo vai estar na direita, né? Então, o que acontece? O estômago passa para a direita, né, junto com o fígado, né? A aorta, ela continua na frente da coluna, mas à direita, e a cava, ela vai ficar à esquerda. Então, quando a gente vê essa disposição, é o situs inverso, tá? A outra alteração de situs que a gente tem é o isomerismo, né? O isomerismo, ele os ambíguos, né? Os sitos ambíguos. Algumas pessoas questionam essa questão de ambíguo, porque ambíguo é meio que sinônimo de incerto. E, na realidade, a disposição dos órgãos, nesse caso, ela não é incerta, ela é difícil da gente entender, ela é complexa, entendeu? Então, eles costumam chamar de heterotaxia, né? Ou heterotaxia, alguma coisa assim, por conta de não ser exatamente incerto, né? Então, o isomerismo direito, né, que normalmente vai cursar com a astenia, a gente vai ter aqueles órgãos que são pares, né, com características sempre de direito, né? E o que a gente vai ver, então, nesse corte? Então, ele tanto pode estar à direita quanto à esquerda, tá? Mas aqui o principal macete é que a cava e a aorta, elas vão estar sempre do mesmo lado, tá? E sempre do lado esquerdo. Então, aqui é um isomerismo atrial direito, esses dois aqui, né? O isomerismo atrial esquerdo, né? Então, os órgãos pareados, características de órgão esquerdo, né? Então, a gente vai, mesma coisa, o estômago tanto faz, ele pode ter ou à esquerda. Mas os vasos, mais ou menos 75% a 90% desses casos, eles cruzam com interrupção da veia cava. Então, a gente não vê a cava nesse corte. A gente vai ver a aorta, e o que você pode ver é que entre a coluna e a aorta tem um vaso. Esse vaso é a veia ásicos, tá? Mas aqui na frente da aorta, nem para um lado, nem para o outro, não tem a cava. Então, essa é a principal característica, tá? O segundo corte é a 4 câmaras, que é o principal corte, né? Que a gente consegue diagnosticar aí 60% das malformações pelo 4 câmaras, mas um 4 câmara normal não quer dizer que esse feto não tenha anomalia cardíaca, porque tem anomalias só em outros cortes. Então, aqui no 4 câmaras, a gente vê muita coisa. Vê posição, vê tamanho, vê eixo, assimetrias das cavidades, né? Ver as válvulas, a inserção, a função das válvulas, o septo interatrial, o septo interatrial com o forame oval, o interventricular. Então, a gente vê muita coisa. E o que a gente pode diagnosticar aqui? Então, situações de má posição cardíaca, deslocamento cardíaco, alteração do eixo cardíaco, as ato-ventriculares alteradas, né, ou discordante, ou univentricular, alterações de tamanho do coração, tamanho e simetria das câmaras, que também levam a gente já a pensar num ou no outro diagnóstico, defeito do septo, tanto o septo interatrial quanto o interventricular, quanto atroventricular. E conexão venosa pulmonar normal, né, porque a gente consegue, às vezes, ver as veiazinhas entrando aqui, né, então, é bastante coisa, mas não é tudo, tá? Então, aqui é o 4 câmaras que a gente considera normal, né? Então, lá, aponta lá para o esquerdo, a maioria do coração, com a pontinha lá para a esquerda, né? Então, aqui, como aqui está a aorta, átrio esquerdo, né? Aí
Aí uma coisa que a gente vai avaliar são as válvulas atrioventriculares. É importante aqui avaliar o seguinte. A gente vai ver que a válvula mitral, né, ela insere um pouquinho mais para cá, mais pro lado do átrio, né, enquanto que a tricúspide, ela insere mais para baixo, mais próxima da parte apical do coração, né? Então, essa diferençazinha aqui dá o que a gente chama do septo átrio-ventricular, né? É esse pinzinho aqui. Então, a gente pode ter situações como essa aqui, ó, né? Em que você vai ter uma válvula AV única, então você não tem o septo interventricular, né? Não tem a base do septo interatrial aqui embaixo, então tem um CIA também, um CIV. Então, isso aqui é feito septo AV completo, né? Ele é também parcial, né? Quando a gente suspeita do defeito septo AV parcial, é quando essa implantação das válvulas, ela está no mesmo nível. Tem as duas válvulas, mas você não tem esse degrauzinho aqui. Elas estão retinha uma com a outra aqui, tá? A avaliação do septo, então, interatrial, né? É como eu disse, a gente vai ver as duas pontinhas aqui, a de cima, a de baixo, elas são um pouquinho mais hiperrefringente, e no meio delas, a que abre para o átrio esquerdo, né? Nesse caso aqui, a gente não vê a válvula abrindo para cá, você não vê essa coisinha da válvula aqui, parecendo uma bandeirinha que fica batendo aqui para dentro, e não vê essa parte branquinha aqui de cima. Então, isso aqui é um CIA. O diagnóstico CIA é um diagnóstico difícil de fazer intraútero, sabe? É comum, às vezes, você não perceber, a não ser que seja muito grande, né? Porque, às vezes, você é único, né? Então, você não vê nem essa pontinha aqui de baixo, você não vê. Aí, ela fica de ver. A avaliação da espessura, né, das paredes e do septo. Do septo, como eu falei, talvez é o primeiro diagnóstico da hipertrófica. Mas olha que interessante. Aqui, por exemplo, nesse caso, é uma hipertrofia de parede de ventrículo direito, né? E isso aqui era um sinal que foi observado no início, e na realidade reflete uma coartação de aorta, né? Essa já não é minha, né? Mas ele relata isso. Então, isso aqui, como a de aorta é uma coisa que pode ser evolutiva, né? Ela pode começar leve e evoluindo, então, às vezes, o sinal que pode levar a gente a suspeitar é esse espessamento da parede do ventrículo direito. Quando eu disse das simetrias das câmaras do ventrículo, né, é importante no diagnóstico a gente ver que o ventrículo esquerdo, ele é mais pontudinho, mais alongado, e o mais bojudinho, né, então, mas eles têm uma certa, né, você vê que eles têm uma certa simetria de tamanho, né, assim, não tem muita diferença. Aqui, por exemplo, ó, é uma situação de uma hipoplasia de ventrículo esquerdo, né, a gente vê o ventrículo aumentado, né, e o esquerdo pequenininho aqui. Os defeitos de septo, né? Então, a avaliação do septo. Eu gosto muito para avaliar o septo, colocar o colo, que eu acho que facilita, porque você vê um fluxo, né, de mesma cor passando de um lado para o outro, então isso sugere muito. Aqui nós temos um caso de CIV da posição muscular, né, do septo, que é muito comum de ser até múltiplo mesmo, né? A gente tem mais de um CIV. Agora, a gente tem dois tipos de CIV, que é o CIV de saída e de via de entrada, né, que a gente não consegue ver nesse corte de 4 câmaras. A gente vai ver em outro corte, no corte de via de saída do ventrículo esquerdo, ou no eixo curto dos vasos da base, em outro corte que a gente vai ver mais para frente. E aqui, a situação de um ventrículo único. Então, uma conexão, a gente tem as duas válvulas, mas só um ventrículo. Então, você não vê o septo, né? Átrio é a mesma coisa, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, os dois átrios. Aqui, o átrio direito era um feto com atresia pulmonar. Então, quer dizer, já leva a gente a pensar. Você viu um átrio grande com um septo íntegro, dá uma olhadinha na pulmonar, porque pode ser uma atresia pulmonar, né? E aqui é a anomalia de Epstein, que na realidade esse átrio todo, né, é uma parte, né, uma atrialização do ventrículo, porque a válvula, ao invés de aqui assim, ó, né, ela foi implantar lá embaixo, a válvula tricúspide, né? Então essa é a anomalia de Epstein. Então na terceira etapa é a via de saída de ventrículo, que é o que a gente chama de pé de bailarina,
né? Então, a gente tem um ventrículo e a aorta saindo aqui, né? Então, você estando naquele corte de 4 câmaras, se você virar um pouquinho para a direita do feto, angular um pouquinho a sonda, você vai chegar nesse corte, né? E o que é avaliar? O cruzamento das vias de saída, as válvulas semilunares e se as vias de saída são... e a integridade do septo. Isso é importante, porque quando a gente vê esse corte, a gente tem que ver que o septo está vindo até aqui. Porque às vezes a gente vê o septo e vê uma falha pequena aqui, ó. Isso, então, é um CIV. Aí que a gente vai ver o CIV, né? De entrada aqui. E se essa falha for maior ainda, você pode ver que é um cavalgamento de aorta, que faz parte da tetralogia de Fallot. Então, a aorta, assim, mais retinha, ela sai mais para o lado de lá. Então, ela passa em cima do septo aqui, tá? Então, aqui a gente vê as conexões ventrículo-arteriais anormais, as malformações tipo transposição, as duplas vias de saída do ventrículo esquerdo ou direito e o truncus, né? Defeito septo, como eu disse, sobreposição de aorta ou tronco pulmonar, então, essas alterações. Então, aqui, por exemplo, é que a aorta, ela, em vez dela vir para cá, ela passou aqui no meio, ó, do septo. O septo parou aqui, ó, né? E tem uma pontinha dele aqui e ele parou aqui. Então, isso aqui é um cavalamento de aorta. Esse feto é uma tetralogia, como esse aqui também. É uma outra imagem, mas esse aqui é a mais característica. Aqui a dupla via de ventrículo direito, então a aorta e pulmonar saindo do ventrículo direito. E aqui o truncus, né? O truncus, então, a gente vai ter um tronco só, que depois vai dar a aorta e a pulmonar, né? Essa aqui é a característica do truncus, né? A quarta etapa é a via de saída do ventrículo direito. Então, você estando no corte anterior, né? Se você angular um pouquinho, mas muito em direção à cabeça do feto, o polo cefálico, a aorta vai sumir e a pulmonar vai aparecer cruzando a aorta, né? Então, a gente tem que ver esse cruzamento. Porque o que pode acontecer é eles não cruzarem e eles estarem paralelos, né? Então, isso é a transposição de grandes vasos. Então, a aorta na direita e a pulmonar na esquerda. Saindo do corte anterior e você subindo um pouquinho no tórax, né? Você vai chegar na projeção de 3 vasos, né? Que a gente vai ver a pulmonar, a aorta e a veia cava. Então, nessa ordem, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, perdão. Da mais anterior para mais posterior e da maior para menor, né? Então, a pulmonar intraútero, ela é maior que a aorta, né? E a aorta, lógico, é maior do que a cava. E isso é importante para a alteração no número do que você vê esses vasos, ou alteração no tamanho desses vasos, sugere para a gente alguma alteração, né? Por exemplo, no truncus, a gente vê só um vaso aqui. Esse ano, nós tivemos lá no hospital um caso muito difícil de fazer o diagnóstico, e no corte de 3 vasos, esse feto, ele tinha só um vaso. E eu acabei perdendo o truncus por causa disso. Essa a gente tinha muita dificuldade de ver. Então, eu acabei, assim, questionando com mais certeza para o truncus por causa desse fato, que era só um vaso aqui nos 3 vasos, tá? Se tem 2 vasos, por exemplo, que vai ser a pulmonar e a cava, normalmente é uma transposição de grandes vasos, tá? E assim vai por várias, né? Uma aorta muito pequena, às vezes uma aorta quase o tamanho da cava aqui, você pode suspeitar de uma coartação de aorta, que é outro diagnóstico que a gente fazer intraútero. Subindo um pouquinho, nesse corte, a gente tem o 3V, que é os 3 vasos e a traqueia. Então, o que a gente vai ver nesse vaso? Aqui o arco aórtico, aqui o ducto arterioso, fazendo um Vzinho, tá vendo? E à direita da aorta, aqui pro lado de fora da aorta, a gente vê a veia cava, e na frente da coluna, a gente vê essa estrutura anecoica com essa áreazinha hiperecogênica aqui, que é a cartilagem, que é a traqueia, né? Se você botar o colo, você vai ver, que ajuda a gente a fazer diagnóstico, esses 2 vasos, né, o arco ductal e o ducto arterioso e a aorta, eles, e o arco aórtico, eles têm que ter o mesmo fluxo,
mesma cor de fluxo, porque eles estão na mesma direção, que é a direção da aorta, né? Descendente. E aqui é bom para a gente ver como é que, às vezes, os vários cortes auxiliam a gente no diagnóstico. É o caso, 4 câmaras, ó, o espessamento da parede direito. Aí, nos 3 vasos, a gente vê uma aorta do tamanho da cávala, né? E aqui, ó, da aorta, olha o tamanhozinho da aorta, né? Então, isso aqui era uma coartação de aorta, tá? Passando para os eixos do corte longitudinal, o primeiro é o eixo curto dos vasos da vase, que o povo chama da margarida, né? Esse aqui seria o miolinho da margarida, o pezinho e a folhinha, né? Então, o que a gente vê aqui é as vias de saída do ventrículo direito, né? A válvula aórtica a gente consegue ver aqui dentro, né? A válvula pulmonar também a gente consegue avaliar a bifurcação da pulmonar também, né? E aí, aqui, a gente às vezes é uma falhazinha, né? Uma falhazinha, que é um defeito de septo interventricular de saída, né? A gente costuma ver esse corte aqui, e não lá no 4 câmara, tá? Porque esses defeitos de septo interventricular de saída, eles são da porção membranosa do septo. Esqueci de falar isso, né? O septo tem 2 porções, a muscular e a perimembranosa. Então, a muscular a gente vê bem no 4 câmaras, mas a perimembranosa só nesses outros 2 cortes que eu falei, tá? Então, aqui, ó, é o defeitozinho, né? É aquele corte ali, e aqui o defeito de via de saída, tá? O eixo longo do arco aórtico, né? É bom para a gente avaliar a posição, tamanho, contorno aórtico, se esse arco é patente, e os ramos do arco aórtico, aqui, quando eu botei na bolinha aqui, eles foram deram uma comidinha neles aqui, os raminhos do arco aórtico saindo aqui, né? Então, aqui dá para a gente diagnosticar, por exemplo, uma aorta ascendente menor do que uma aorta descendente, né? Um estreitamento de arco aórtico, uma interrupção de arco aórtico, uma duplicação de arco aórtico, né? Um arco aórtico à direita, né? Esse corte aqui é para a gente visualizar isso, tá? Um pouquinho posterior, a gente vai chegar no eixo ductal. E aqui é bom a gente diferenciar a forma dos dois, né? O ductal, ele é mais horizontal, nessa forma de taco de golfe, e o aórtico em forma daquela bengalinha doce ali de Natal, né? O eixo das veias cavas, também é importante, um pouquinho mais para dentro ali, a gente vê, então, o átrio e as 2 cavas, né? A cava superior e a cava inferior. E, por fim, o eixo curto dos ventrículos. É bom para a gente avaliar o tamanho dos ventrículos, parede e, né, na parte membranosa. Então, o diagnóstico mais difícil, como eu disse, é o CIA. A persistência do ducto arterioso é só depois que nascer, né? Mas o CIA é muito difícil, a CIV muito pequena, também difíceis, e aquelas, como eu disse, evolutivas, tipo estenose valvar, tipo coartação de aorta. Então, às vezes, você só vai ter um quadro florido mesmo no 3º trimestre. Então, você tem que ir acompanhando, tá? E falando aqui, então, da avaliação funcional, né, que eu acho interessante a gente falar aí, porque é uma avaliação que é muito valorizada fora do Brasil. E no Brasil, pelo menos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu não vejo essa avaliação, essa importância a esse tipo de avaliação. A gente fica muito apegado no estrutural, né? Então, a avaliação funcional e hemodinâmica do coração, ela é importante porque ela vai permitir a gente alterações cardíacas que estão associadas com outras doenças que o feto tem apresentado dentro do útero. Então, o coração, anatomicamente, ele é normal. As câmaras estão normais, bem posicionadas, estão certinhas, as saídas estão certinhas, né? Mas ele vai apresentar outro tipo de alteração por causa de uma hipóxia muito grave, por causa de uma anemia, né? Então, o objetivo disso é quantificar o grau de remodelação e de disfunção que esse feto apresenta. Remodelação, ela é a alteração da forma e do tamanho do coração que foi necessário ele fazer para adaptar essa condição. Então, toda remodelação, ela vai estar associada a uma disfunção, né? Que pode ser uma insuficiência cardíaca ou pode ser uma disfunção sistólica ou diastólica leve, subclínica,
né? Para o diagnóstico de disfunção cardíaca, a gente nunca usa apenas um parâmetro, tá? São vários parâmetros. E esse parâmetro tá, normalmente depende da doença de base. Uma coisa que é diferente para a gente avaliar a função do coração, do feto, da função extra uterina, é que a gente usa muito a fração de encurtamento. A gente não usa muito fração de ejeção, né? Fora do útero é sempre a fração de ejeção que interessa para a gente, né? Mas a do feto é mais a fração de encurtamento, porque ela tem uma facilidade maior de ser calculada do que a fração de ejeção dentro do útero. Tá? Então, para avaliação funcional, a gente pode usar parâmetros que a gente vai diagnosticar no B, no módulo M, no Doppler ou no mapeamento de fluxo, tá? Então, a resposta funcional do coração, ela se manifesta de uma forma de dilatação. Essa dilatação, ela pode ser global, que é a cardiomegalia, que já é um sinal de disfunção cardíaca, ou pode ser a dilatação de uma câmara. Você pode ter, por exemplo, uma insuficiência de uma válvula, e aí você vai ter a dilatação de uma câmara. Derrame pericárdico é sinal de insuficiência cardíaca, a remodelação e a perda da função contrátil. Então, a gente consegue quantificar a disfunção cardíaca em leve, moderada e grave e insuficiência cardíaca, né? A importância grave é que, considerando esses parâmetros que eu vou falar, né, a disfunção cardíaca grave, ela vai ter, logicamente, mais chance desse feto evoluir para insuficiência cardíaca. Então, esse acompanhamento desse feto tem que ser mais próximo, né? A leve e a moderada já não é... Então, a gente já pode passar um pouco mais, pode orientar de modo diferente a família, né? A cardíaca é normal, obviamente, quando todos os parâmetros estão normais, né? Ela é leve quando você tem um parâmetro alterado, moderada quando você tem 2 ou mais parâmetros alterados, grave quando você tem 2 ou mais parâmetros alterados, mais uma fração de encurtamento menor que 50%, e insuficiência cardíaca quando você tem 2 ou mais parâmetros alterados e a hidropsia fetal ou um derrame em alguma cavidade, tá? São os parâmetros que a gente usa. Aí, se a função é diastólica ou sistólica. Para a função diastólica, usa a relação EA da válvula, das válvulas atrioventriculares, né? Eu vou mostrar uma relação, mas o E representa a fase de enchimento rápido do ventrículo. E o A representa a contração atrial. Então, isso é sinal de disfunção diastólica e mesmo sobrecarga de volume. O outro é o tempo de relaxamento isovolumétrico, eu vou também mostrar como é que a gente calcula, que é sinal de disfunção diastólica. A função sistólica. Então, a relação área cardíaca sobre área torácica, né, que é já uma dilatação do coração. A fração de encurtamento pela fração de ejeção, que pode mostrar para a gente um aumento ou uma diminuição da contratilidade, uma sobrecarga de volume ou uma diminuição de pós-carga. A relação entre o volume sistólico e o débito cardíaco, que indica para a gente qualquer uma dessas coisas, uma diminuição de enchimento, uma diminuição, aumento de contratilidade, sobrecarga de volume e diminuição de pós-carga, e o índice de performance miocárdica, que é o que a disfunção sistólica ou a diminuição de pós-carga. Tá? Então, aqui é um módulo M, que é o módulo em movimento, né, que ele vai detectar para a gente a movimentação das estruturas. Então, o módulo M é muito bom para a gente fazer medida de cavidade, medida de parede. Você consegue, pelo módulo M, pegar a frequência cardíaca e a frequência ventricular e atrial junto, né? Dependendo da posição do coração, e com isso avaliar mais as arritmias, né? Então, viu? Acho que todo mundo já viu, né? O cursor aqui, ó, ele está passando entre 2 ventrículos, tá vendo? O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, ele vai refletir aqui o que ele está refletindo aqui. Então, aqui, ó, a gente tem a parede do ventrículo esquerdo. Então, isso é a parede do ventrículo esquerdo. A luz do ventrículo esquerdo, então, a luz do ventrículo esquerdo, o septo, aqui o septo, a luz do ventrículo direito e a parede do ventrículo direito, que é essa aqui. Então, você pode medir tudo. Você pode medir sístole, pode medir diástole, pode medir diâmetro biventricular, que é o caso, né? Septo, cardíaca, você pode medir. Então, várias coisas, né? Aqui é um fluxo na válvula tricúspide, então a gente tem aqui a relação EA. Então, essa onda é a onda de rápido ventrículo e aqui é da contração atrial. Essa onda, ela dá sempre, ela normal, em situações normais, ela vai dar menor que 1,
tá? Porque quando você tem uma disfunção, né, você começa a ter uma dificuldade de enchimento desse ventrículo, né? Aqui é a medida da área, né? Calcula a área cardíaca e a área torácica, a gente, né, coloca lá a circunferência, né, a medida e o próprio ultrassom ele dá para da área, né? E aqui aqui é uma normal e aqui uma alterada. Você vê que há uma cardiomegalia importante aqui, né? Aqui é um coração funcionalmente muito comprometido, né? Muito grande, né? Você vê com uma dilatação grande das câmaras, paredes, principalmente do ventrículo direito aqui, muito esticada, né? Então é um coração, você até se olhar, você vê que ele assim, com muita lentidão, ele não tem aquela contração vigorosa, sabe? Só de você olhar, lógico, você não vai basear no que você olhou, né? Mas lógico que só de você olhar, você já percebe que ele tem um comprometimento. Aqui é o índice de TEI, o índice de performance miocárdica, que ele foi descrito em 95, né? E, na realidade, você vai colocar o cursor, né, ali no eixo longo do ventrículo esquerdo, né, de saída do ventrículo esquerdo. Então, ele vai passar pela válvula aórtica e pela válvula mitral, e a gente vai fazer o registro das duas coisas junto, né? O enchimento da mitral e o esvaziamento aqui da aorta, né? E o índice de TEI, ele é calculado da seguinte maneira. O tempo de contração isovolumétrica mais o tempo de relaxamento isovolumétrico dividido pelo tempo de ejeção. Então, vou mostrar aqui. Ó. Aqui, mitral. Aqui, então, onda E e onda A. O tempo de contração isovolumétrica, ele vai do final da onda A ao início da onda. E o tempo de relaxamento isovolumétrico, ele vai do final da aorta ao início da onda E. E o tempo de ejeção, ele vai do início da onda, do início do fluxo na aorta ao fluxo da aorta, tá? A gente calcular hoje isso à mão, pode calcular se quiser, mas não precisa, porque hoje a gente já tem calculadoras que calculam, inclusive a calculadora de Barcelona, né? Se você ele tem lá embaixo, na seção do Doppler, embaixo de tudo tem um índice de TEI. Então, você jogando ali, ele já te dá e se dá se está alterado ou não, como é costume na calculadora deles, né? Então, normalmente, o valor, ele vai até 0,43, abaixo de 0,43 é alterado. O 0,43 é o percentil 95, tá? Eles já dão para você se está alterado ou não, tá? E uma outra coisa também que a gente usa, né, parâmetros funcionais, é o perfil cardiovascular fetal, que foi descrito em 2005 por UTA. E o objetivo dele era determinar o prognóstico dos fetos, né, com cardiopatia congênita, não só com cardiopatia congênita, mas também com alterações anêmicos, com CIU, né? Então, ele fez tipo o perfil do Mene, né? Ele pegou parâmetros, dois deles praticamente ultrassonográfico, né? Tem o do ecocardiograma e tem o do Doppler. E ele deu 2 pontos se eles estivessem normal, e à medida que eles fossem piorando, ele tirava 1 ponto ou 0. E aí para você ter o resultado. Então, o feto com 10 é o feto sem problema nenhum, ótimo, né? E à medida que ele vai perdendo, ele vai caindo nesse perfil e vai piorando o prognóstico dele, tá? O que os estudos mostram é o seguinte: quando esse perfil ele é maior ou igual a 7, o resultado perinatal vai ser bom, tá? Se ele for menor que 7, então provavelmente esse feto não tem um bom resultado perinatal, tá? O índice de o perfil vascular está até começando a ser, a gente está começando a estudar ele lá né, a Raira, né, ela vai começar, talvez, fazer um mestrado nessa, se Deus quiser, né, com do perfil e do índice de TEI nos fetos com CIU, tá? Então, gente, mais uma vez, obrigada.
Desculpa se eu me alonguei demais, agradeço mais uma vez. E o que eu queria trazer para vocês era principalmente a ideia do ECO, né, o que esperar, e a valorização dessa variação funcional do feto, sabe? Do cardíaca do feto, porque eu mesma aprendi assim, que o coração do feto, né, era a última coisa que alterava, né? Então, quando alterava, já não adiantava mais, né? Mas, na realidade, o que os estudos têm mostrado é que é pelo contrário, sabe? Ele altera muito antes de muitos parâmetros, né? É lógico que você chegar numa insuficiência cardíaca, aí realmente, né? Mas conseguir pegar no início, dá até para a gente intervir nesse feto antes dele, né? Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, agora eu não sei sair daqui, né?